Olá pessoal, hoje nós vamos para a nossa terceira aula. Nós vamos começar a falar das angiospermas, um dos grupos mais importantes que a gente vai ver neste curso. As angiospermas elas são conhecidas também como as plantas com flores, né? Todas as angiospermas são, todos os integrantes desse grupo possuem flores. E eles totalizam cerca de 300 mil espécies, talvez até mais do que isso, que dá muito mais do que 90% da diversidade de plantas que nós conhecemos. Então, plantas terrestres principalmente. Então, as angiospermas têm uma enorme importância ecológica, alimentar, econômica. Então, praticamente tudo que a gente usa de origem vegetal, que a gente consome, são derivados de angiospermas. Então, as roupas que nós usamos são algodão, são das angiospermas, o carvão que você usa para fazer qualquer coisa, queimar qualquer coisa, ele é provavelmente uma angiosperma, embora muitas vezes o pessoal usa também pinheiros, né? Mas a gente tem a maior parte dos alimentos que nós consumimos, angiospermas, arroz, feijão, vários tipos de vegetais estão dentro desse grupo aí, como nós vamos ver. E, dado que esse grupo é enorme, ele também apresenta uma grande diversidade morfológica. Então, aqui nós temos plantas que são parecidas até com pedras, né? Essas litópsis, elas têm duas folhas e ficam aqui no meio desses seixos, parecendo eles, se disfarçam no meio deles. Tem essas dracenas, que são as árvores dragão, se não me engano, palmeiras, vários outros tipos de angiospermas também. Aqui alguns outros exemplos, nós temos as plantas carnívoras, também são angiospermas, plantas que conseguem viver em diferentes tipos de ambientes, por exemplo, essas bromeliazinhas que ficam em cima dos fios, elas são capazes de sobreviver onde não há substrato, elas tiram todo o sustento delas a partir do ar. E essa bela flor gigantesca vermelha aqui, que é a flor gigante, essa flor é enorme, assim, tem quase 1 metro, se não me engano, de largura, e ela é de uma planta que ela é uma parasita de raízes. Então, ela, no momento da reprodução, solta essa flor gigantesca das raízes que ela está parasitando. E, obviamente, dado que são as plantas com flor, elas também apresentam uma ampla variação morfológica, uma grande diversidade de formas, de cores, de funções, embora principalmente reprodutiva, mas as flores se comportam de maneiras diferentes quando estão promovendo a reprodução dessas plantas. Então, é de esperar que nós vejamos nesse grupo essa ampla variação nas flores também, que são estruturas super importantes para estas plantas. Mas a gente precisa, se a gente vai estudar as angiospermas, a gente precisa saber o que é uma flor, que é, na verdade, o órgão mais característico dessas plantas, como a gente vai ver mais para frente, quando estudarmos a evolução das plantas terrestres. Então, existem diferentes teorias, diferentes hipóteses para descrever o que é uma flor. A gente pode olhar para ela morfologicamente, mas entender o que ela no contexto da biologia evolutiva dessas plantas é um pouco mais complexo. Então, tem algumas definições de flores. Essa aqui é uma, que diz que a flor é um eixo determinado. Isso quer dizer que ela cresce só até um determinado ponto, né? Isso aqui é um eixo da flor. Então, ela cresce até determinado ponto e para de crescer. Se a gente contrapõe isso a um galho, por exemplo, tem uma gema apical e pode crescer de maneira geral indefinidamente. Então aqui é um eixo que ele é determinado, ele para a partir de um determinado ponto de crescer. Ele é curto, ele vai portar apêndices férteis. Então aqui a gente tem um apêndice que está portando estruturas reprodutivas femininas, outro apêndice que está portando estruturas reprodutivas masculinas, certo? Então, essa é uma das descrições que nós temos de flores, segundo o Doyle. Uma outra descrição diz que as flores são eixos reprodutivos, né, também são determinados, como eu estou mostrando aqui, e eles são eixos bissexuais. Vão ter carpelos, que são as estruturas reprodutivas femininas, e estames, que são as estruturas reprodutivas masculinas. Note que nesse caso, essa definição é um pouco mais específica, né? Ela designa quais são esses órgãos, quais são os que existem nas flores, os carpelos, os estames, que são órgãos de reprodução, como a gente viu agora há pouco com aquelas apêndices férteis. Mas aqui essas autoras são mais específicas no que são esses órgãos, carpelos e estames.
Então vamos tentar entender o que são essas duas coisas. Vocês provavelmente já viram, vamos resgatar aqui esses conceitos para que fique bem claro aqui o que a gente está conversando. Tá, então aqui a gente tem primeiro os estames. Os estames a gente pode dizer que eles são microesporófilos modificados. A gente vai ver mais para frente exatamente o que são microesporófilos. Mas então você pode ignorar essa parte de microesporófilos, pensar que eles são folhas modificadas, folhas férteis, masculinas modificadas. E eles são compostos por um filete, que é esse eixo alongado aqui, que no seu ápice vai ter uma antera. E essa antera tem duas tecas, essas duas metadezinhas aqui, cada uma delas é uma teca. E o conjunto de estames de uma flor, nós damos o nome de androceu, certo? Então, cada estame tem um filete, uma teca no ápice, uma antera no ápice com duas tecas. O conjunto de estames de uma flor é o androceu. Os filetes são esses eixos, né, como eu disse, que vão erguer as anteras. Então aqui a gente está olhando para um corte transversal de uma antera. Passamos um corte bem na metade ali dessa antera aqui. E vamos ver o que está acontecendo. A gente tem aqui um pedaço do filete, que ele vai estar sendo conectado na parte dorsal da antera. E aqui temos as duas tecas, certo? Cada uma delas com dois esporângios. Esporângios são as regiões onde vão ser formados os esporos. Okay? Então, é nessa região aqui que vão ser produzidos esporos. Então, note que isso já começa a trazer a gente para aquele ciclo de vida das plantas terrestres que nós vimos anteriormente. Então, a gente pode começar a pensar um pouco sobre o que são as plantas. Né? Quem produz os esporos são os esporófitos. Então, as anteras e as suas tecas são órgãos de reprodução de um esporófito, certo? Estão produzindo esses esporos aqui dentro. Esses esporos são interessantes porque o ciclo de vida deles, o gametófito que eles vão dar origem, é particularmente distinto aqui nas angiospermas. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Então, de fato, na verdade, a gente vai ver isso agora. Então, esses esporos vão dar origem ao grão de pólen. Tá? Então, dentro das anteras, a gente tem grão de pólen. Se você abrir uma antera, soltar, você vai ver ele saindo pólen dali de dentro. Então, o pólen ele se origina a partir dos esporos que foram produzidos dentro desses esporângios aqui. Tá? A gente vai entender o que está acontecendo, como que esse pólen está se transformando em pólen a partir dos esporos daqui a pouco. Então, só para ilustrar aqui mais uma vez, nós temos uns filetes, aqui anteras que já se abriram, né? Então as anteras elas se rompem aqui, ó, nessa região de junção dos dois esporângios, desse lado e desse lado. Cada uma das tecas vai se abrir por essa região aqui onde os esporângios se unem, como a gente está vendo aqui, liberando o pólen para fora, certo? Então, como se fossem duas portinhas, elas abrem aqui, cada uma das tecas abertas, liberando o pólen que foi produzido dentro de cada uma das teclas. E olha só, o grão de pólen ele não é nada mais, nada menos do que um gametófito. Então a gente viu no ciclo de vida das plantas terrestres que a gente tem os esporófitos, produzem esporos. Esses esporos, encontrando um ambiente adequado, vão dar origem a gametófitos. Os gametófitos produzem gametas que, a partir de quando se fundem, formam zigotos que se desenvolvem em esporófitos, fechando o ciclo. Então aqui a gente tem que os esporos que são produzidos dentro das anteras, eles vão dar origem a esse gametófito masculino reduzido. Então, os esporos das anteras sempre produzem gametófitos masculinos. O grão de pólen ele é um gametófito masculino reduzido e que fica dentro da parede do esporo que deu origem a ele. Então, quando eu estava ali dentro da antera, o tecido esporogênico ali produziu esse esporo, aqui a gente tem a parede de esporo polenino envolvendo esse grão de pólen, que é na verdade um esporo, e aqui dentro a gente tem mais de uma célula. A gente tem uma célula do tubo, que é essa célula aqui, ó, e a gente tem uma célula germinativa, que ela vai dar origem aos gametas. A gente vai ver como isso acontece. Então, mais uma vez, a gente tem a célula do tubo, ela vai, quando esse grão de pólen ele chega num ambiente que é adequado para ele amadurecer, né? Ele vai produzir esse tubo polínico, vai romper a parede do esporo, se alongando, ele está indo em busca do gameta feminino, e ele vai carregar dentro dele
a célula germinativa que vai dar origem a 2 gametas. Isso o grão de pólen, ele não é nada mais, nada menos que um gametófito masculino amadurecido sexualmente. A hora que ele produz esse tubo polínico, ele amadureceu sexualmente e vai produzir os gametas. Tá? O papel desse tubo polínico é justamente levar os gametas masculinos diretamente aos gametas femininos. Ele vai buscar os gametas femininos e entregar os gametas que a célula germinativa produz para esses gametas femininos. A esse processo em que o tubo polínico libera gametas diretamente onde os masculinos, diretamente onde os gametas femininos estão, a gente dá o nome de sifonogamia. Então, só dando uma olhada de maneira geral nesse diagrama, o que está acontecendo com esse gametófito masculino reduzido, que se origina a partir de um esporo que foi produzido dentro das tecas de uma antera. Então aqui a gente tem um grão de pólen imaturo, então esse gametófito masculino imaturo, ele tem uma célula do tubo aqui, maiorzinha, e uma célula generativa. Quando ocorre, ele amadurece sexualmente, ou seja, ele chega num local que é adequado, essa célula generativa, através de mitose, vai formar 2 gametas. O gametófito sempre produz gametas a partir de uma mitose. E a célula do tubo vai se alongar para poder carregar consigo esses 2 gametas masculinos até o gameta feminino. A gente vai ver daqui a pouco como que isso acontece, ok? Mas antes de entender onde que o tubo polínico vai liberar esses gametas, a gente precisa entender como é a estrutura feminina. E aqui então vamos olhar o carpelo, que é essa estrutura que a gente, em uma das definições que a gente viu para flores, seria a estrutura reprodutiva feminina. Né? Mas dentro do carpelo nós temos os óvulos. Tá? Então o carpelo ele assume essa forma aqui de uma garrafinha. A gente vai ver direito cada uma dessas partes e é o que a gente dá o nome de gineceu também, tá? E ele é dividido nessas 3 partes: o ovário, onde a gente vai ter os óvulos, um estilete e um estigma no ápice. Isso tudo a gente também dá o nome de pistilo, porque eles têm essa forma de um pistão, bom, essa forma aqui que é de um instrumento que era chamado de pistilo, que eu esqueci em português agora como é que é, de um pilãozinho. Isso, era um pilão, tá? Então você tem aqui na base o ovário com os óvulos dentro, o estilete, que é essa projeção apical aqui alongada, e no ápice vai ter o estigma, a gente vai ver que cada uma dessas partes faz daqui a pouco. Aqui a gente tem um corte transversal do ovário, em que a gente vê a parede do ovário. Esse lóculo é um espaço vazio dentro do ovário, às vezes ele pode estar preenchido por tecido, às vezes ele está vazio. Então pensa no tomate, quando você faz um corte transversal no tomate, você olha ali, ele tem aqueles espaços onde estão as sementes, né? Aquele espaço onde tem aquele suco do tomate é o lóculo, está preenchido por aquele suco. E aí as sementinhas se originam a partir dos óvulos, ok? Esses óvulos estão conectados à parede do ovário através de um funículo na região da placenta. Recebe esse nome porque é que vai promover a transferência de recursos para esses óvulos. Tá? Uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente é que, apesar do nome de óvulo, para essas estruturas que dão origem às sementes, os óvulos não são os gametas femininos. Né? Então, nos animais, a gente costuma tratar como óvulo, principalmente em mamíferos, o gameta feminino. Aqui, nas angiospermas e também nas gimnospermas, que também possuem óvulos, os gametas femininos estão dentro do óvulo, ok? Então não existe uma equivalência entre óvulo e gametas. A gente vai ver isso em detalhe a seguir, mas tenham isso bem claro na mente de vocês. O óvulo das plantas não tem nada a ver com o óvulo de mamíferos, ok? O gameta feminino está dentro do óvulo, ele não é um gameta feminino. O carpelo ele não é nada mais do que uma folha fértil modificada. Do mesmo jeito que o estame era uma folha fértil modificada, aqui também a gente tem o carpelo sendo uma folha fértil modificada. Então olha aqui, a gente tem um exemplo de um corte transversal de uma folha típica. Uma folha normal, como vocês veem aí em todo lugar. A face abaxial seria a face que está embaixo da planta e a adaxial a que está em cima, né? Então está de ponta cabeça aqui
Então, o que acontece é que essa folha se enrola e ela tem esses óvulos aqui, ó, na ponta, certo? Então, imagina como se tivesse feito uma conchinha, uma folha com a parte virada para cima, com os óvulos ali na margem dessa folha. Para formar o carpelo, o que acontece é que essas pontas, essas margens da folha vão se aproximando até que elas se fecham totalmente. Então, aqui um exemplo do que está acontecendo olhando para uma microscopia. A gente tem aqui um carpelo, tem as margens dessa folha modificada, que dentro os óvulos, e ela vai se fechando até encerrar esses óvulos dentro dela. Aqui num corte longitudinal a gente pode ver a parede aqui do ovário, tem essa região que está aberta aqui, mas ela vai se fechar através de ou uma secreção ou de fusão de tecidos, e aqui a gente tem um óvulo ali dentro. Então, essa folha modificada, que é fértil porta-óvulos, forma um carpelo. E ela se forma a partir do enrolamento da folha, que faz com que esses óvulos fiquem para dentro, e as margens dessa folha vão ser fechadas através da deposição de uma secreção ou através de fusão dos tecidos diretamente. Obviamente, a gente não vê isso muito direto, né? Então, nessa imagem é mais interessante para a gente olhar. Você não vê essa estrutura como uma folha que se fecha e forma um óvulo. Né? Esse processo ele ocorre ao longo do desenvolvimento, muito cedo no desenvolvimento. Mas os tecidos que dão origem ao carpelo são os mesmos tecidos que dariam origem a uma folha. E uma coisa que é interessante, que faz a gente saber que isso é uma folha, é justamente a presença dessas nervuras aqui. Uma folha típica ela tem 3 nervuras, uma central e 2 marginais. Quando a gente olha para o ovário, a gente vê que tem também vamos ver aqui, uma nervura dorsal e 2 ventrais que vão estar associadas aos óvulos, à região da placenta. Né? Então aqui só um exemplo de como esse ovário está se fechando ainda ou por secreção, ou por fusão, ou por algo entre essas duas coisas. Então aqui, como eu estava dizendo, a gente tem essas 3 nervuras, 2 que seriam as marginais, associadas à região da placenta, e uma aqui na parede do ovário, que seria a nervura central de uma folha. Certo? Então, o carpelo, como eu falei antes, ele equivale ao pistilo, que é essa estrutura em forma de garrafinha, que tem um ovário com óvulos dentro e um estilete com estigma no ápice. O ovário, a principal função dele é, obviamente, encerrar esses óvulos dentro dele, proteger esses óvulos, nutrir esses óvulos e, se possível, a semente que vai se formar a partir do evento de fecundação. Então aqui, só para vocês verem algo que não é um diagrama, né? A gente tem uma folha de um jatobá, uma flor de um jatobá, e aqui a gente arrancamos todas as pétalas, todos os estames, as pétalas estavam aqui, os estames aqui. Então a gente tem aqui um pistilo, um ovário na base, um estilete e no ápice um estigma. Tá? E da mesma maneira que a gente tem o androceu sendo o conjunto de todos os estiletes de uma flor, a gente tem o gineceu, que é o conjunto de pistilos de uma mesma flor. No caso desta flor, ela tem o gineceu composto por apenas um único carpelo, por um único pistilo. Existem flores que vão ter mais de um pistilo. Podem estar separados ou unidos, a gente vai ver daqui a pouco. Aqui é um exemplo de uma flor que tem vários carpelos, vários pistilos separados. Essa aqui é a flor do morango. Então a gente tem aqui estruturas estéreis, essas projeções estéreis, que são o cálice e a corola, nós vamos ver daqui a pouco. Os estames. E aqui no centro nós temos vários pistilos. Né? Então cada uma dessas projeções aqui são um pistilo diferente. Então quando o que você vai formar o fruto que nós chamamos de morango, né? A fruta morango, vermelha, grande, aquilo é o receptáculo da flor, que é onde estão afixados os pistilos. Né? Aqui, nessa imagem do jatobá é mais fácil de entender, porque aqui, essa região onde está fixado esse pistilo, é a região do receptáculo floral, onde se inseriam os estames, se inseriam as flores. Então, essa região aqui no morango é que vai se expandir, se entumecer, formando o fruto que nós comemos. E cada uma daquelas sementinhas, que a gente chama de semente do morango, que fica na parede do morango, não são, na verdade, sementes, tá? São frutos. A gente vai ver daqui a pouco.
que o fruto é o desenvolvimento dos ovários. Né? Então, cada uma dessas projeções aqui vai dar origem àquelas sementinhas do morango, né? Que nós chamamos de sementes, mas não são sementes. Aqui mais um exemplo de uma outra flor, no magnólia, que nós temos os estames aqui embaixo e um gineceu que é composto de vários pistilos. Tá? Então, cada uma desses daqui, esses gomos aqui com essa projeção, é um ovário com o seu estilete curto e um estigma no ápice. E isso aqui, então, a gente tem vários pistilos compondo esse gineceu. Nós podemos classificar esses tipos de gineceu quando eles têm ovários separados ou unidos. Né? Então, quando nós temos múltiplos pistilos livres, então aqui a gente tem um ovário com um estilete, um estigma, 3 deles numa flor. Nós falamos que o gineceu dessa planta é um gineceu apocárpico. Apo de separado e cárpico de carpelo. Né? Então a gente tem aqui, ó, se olhando um corte transversal, 3 carpelos aqui. E então, múltiplos pistilos livres dão origem a um gineceu apocárpico. Uma coisa interessante de vocês notarem é, quando eu olho para essa corte transversal, eu consigo saber facilmente que são 3 carpelos aqui, porque, bom, primeiro eles estão separados, mas porque, olha só, cada um desses carpelos tem 3 nervuras, que são aquelas que eu mostrei para vocês. Uma dorsal e 2 ventrais aqui, associadas à região onde os óvulos estão anexados, certo? O que acontece nas plantas é que esses carpelos, podem se fundir, dando origem a carpelos que nós vamos chamar de origem a gineceus, que nós vamos chamar de gineceus sincárpicos, que a gente tem os pistilos fundidos. Então, olha só, isso aqui é um gineceu sincárpico. Eu sei que ele é sincárpico porque eu olho um corte transversal do ovário e eu consigo ver 9 nervuras, 3 conjuntos de 3. Neste caso aqui a gente tem 3 lóculos também, 3 placentas, 3 conjuntos de óvulos. Isso aqui então fica muito fácil, né? A gente tem 3 nervuras dorsais, 3 pares de nervuras ventrais. E olha que interessante, a gente tem isso aqui no ovário, mas quando a gente olha para o estilete e para o estigma, nós vemos 3 estiletes, cada um com seu estigma no ápice. Toda vez que você vê uma planta que tem um gineceu com um ovário só, mais vários estiletes e estigmas, isso é um indicativo de que ela pode ter mais de um carpelo. Esse gineceu pode ser composto por mais de um carpelo e que esses carpelos estão fundidos. Tá? Para esses gineceus que são sincárpicos, a gente pode classificar eles quanto ao número de carpelos. Então, nós falamos que eles são gineceus tricarpelares. No caso desse aqui, que tem 3 lóculos, 3 espaços separados com os óvulos dentro, nós dizemos que eles são trilocular. Tá, então, esse é um ovário trilocular. Nem sempre um carpelo que ele tem, um gineceu que tem carpelos fundidos vai ter tudo certinho, assim, o mesmo número de carpelos, com o mesmo número de lóculos, com o mesmo número de estigmas e de estiletes. Pode acontecer uma situação em que a gente tem uma fusão extrema desses carpelos. Né? Então a gente olha aqui para essa flor, ela tem só um pistilo, um ovário, estilete e um estigma. Mas quando você faz um corte transversal desse ovário, você nota que ele tem 3 carpelos de novo. Olha só, a gente vê aqui os 3 conjuntos de nervuras, sendo 3 dorsais, 3 ventrais, os 3 lóculos. Então isso aqui é um ovário tricarpelar, trilocular. Parece um pouco que a gente vê no tomate, né? Só que o tomate tem mais lóculos do que 3 apenas. Às vezes tem 5, às vezes tem 4, tá? Tem um caso extremo, que eu acho que a gente não tem aqui, mas pode acontecer de você ter um gineceu tricarpelar, por exemplo, em que você não tem essa separação entre os lóculos, certo? Você vai ter essas nervuras aqui todas na margem. Então você vai ver na margem 2 parzinhos, um feixe isolado, 2 parzinhos de feixes, um feixe isolado. Um exemplo muito claro disso é o mamão. O mamão ele é composto por 5 carpelos. Se você faz um corte transversal no mamão, você vai ver apenas um orifício, um lóculo, com as sementes dispostas na parede desse lóculo. Mas vai ser bem interessante se você fizer isso. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque os mamões eles são plantas cultivadas e tem variações, mas se você faz um corte transversal no mamão,
é muito provável que você vai ver 5 fileiras de óvulos na parede do mamão, tá? São os óvulos, a fileira de óvulos referente a cada um dos carpelos que compõem esse gineceu sincárpico, mas que tem cara de ser apenas um único carpelo no mamão. Façam esse teste aí na casa de vocês, vai ser bem interessante. Aqui a gente tem, então, olhando em detalhe um pouco mais as outras porções do carpelo, no ápice, como eu falei, nós temos o estigma. Essa imagem é super boa porque ela mostra aqui, então, em rosa, o estilete, no ápice um estigma. Note que a superfície do estigma é diferente da superfície do estilete, então tem várias projeções que facilitam a adesão de grãos de pólen. Então todas essas bolinhas amarelas aí são grãos de pólen que se fixaram no estigma dessas plantas. O que vai acontecer é que o estigma é uma região que não só permite a fixação do grão de pólen, mas apresenta para ele alguns açúcares, um meio em que ele vai perceber que chegou no estigma e vai começar a produzir o seu tubo polínico. Ele vai inserir o tubo polínico dentro do tecido do estigma e esses tubos polínicos vão crescendo através do estilete. Tá? Então aqui a gente tem essa imagem com uma fluorescência. As bolinhas, de novo, são os grãos de pólen. Isso daqui são os tubos polínicos emitidos por cada um desses grãos de pólen, crescendo através do estilete, se nutrindo também a partir dos tecidos do estilete. Esses tubos polínicos vão se alongar até chegar aos óvulos, né? Então aqui note que cada uma dessas projeções aqui são óvulos e cada uma delas tem um tubo polínico que se dirigindo ao interior. Tá? Então, e dentro dos óvulos, o tubo polínico vai liberar os gametas masculinos que foram produzidos pela célula que produz os gametas dentro ali do grão de pólen, vai liberar eles para os gametas femininos. Como eu falei para vocês, isso aí a gente dá o nome de sifonogamia. A gente vai ver que tem outros grupos de plantas terrestres que não liberam o gameta masculino diretamente ao gameta feminino. Eles liberam o gameta dentro do óvulo, dentro de um espaço que tem um líquido, e os gametas masculinos têm que nadar ali. Tá? Então, esses gametas masculinos dos tubos polínicos dos grãos de pólen das angiospermas não têm flagelos, então eles têm que ser levados diretamente aos gametas femininos. Obviamente, né, provavelmente o que aconteceu foi o contrário, dado que eles são levados diretamente aos gametas femininos, não há necessidade que eles tenham esses flagelos. Então, esses tubos polínicos vão chegar aí no óvulo. Né? Então, vamos ver o que é o óvulo. E ele não é nada mais, nada menos do que um gametófito reduzido, envolto por tecidos do esporófito. Então, olha só, que nessa imagem de microscopia a gente vê que tem, isso aqui é tecido do esporófito, a gente tem duas camadas de tecido envolvendo o gametófito feminino, fica para dentro, aqui a gente tem esse orifício que nós chamamos de micrópila, e é por aqui, por essa micrópila, que o tubo polínico vai entrar e liberar os gametas lá dentro do óvulo. Tá aqui nessa imagem à esquerda, isso aqui para fora, o tecido ainda não envolveu completamente, né? Isso aqui é uma fase inicial do desenvolvimento ainda, tem um tecido diretamente envolvendo o gametófito feminino e o segundo tecido que vai envolver este primeiro. Tá? Então, aqui dentro desses tecidos vai ser gerado o gametófito feminino. Tá? Então, notem que o óvulo, ele na verdade é uma estrutura composta por duas fases de vida da planta, por tecidos do esporófito, que estão envolvendo o gametófito feminino, que estão dentro do óvulo. Tá? Então, o óvulo das angiospermas, ele é composto por tecidos de duas fases de vida diferentes, do gametófito e do esporófito. Então aqui vale a gente dar uma olhada de novo no ciclo de vida aí das plantas terrestres para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, né? Vamos começar aqui, ó, pelo corpo do esporófito. Então nós temos o esporófito, ele produz um esporângio. Lembra que a gente olhou lá um esporângio, essa região onde vão ser produzidos esporos, tecidos que gera esporos, produz esporos, vai estar dentro das tecas da antera, ou
dentro aí desses tecidos do óvulo, né? O esporângio ele sempre tem um esporângio masculino e um feminino nas plantas terrestres. Nem todas, mas nas angiospermas sim. Eles vão gerar células que produzem esporos através de divisões meióticas. Esses esporos dão origem ao corpo do gametófito. No caso ali dos grãos de pólen, o esporófito ele vai crescer dentro da parede do esporo. O gametófito vai crescer dentro da parede do esporo que foi gerado dentro das antenas. No caso aqui dos óvulos, o gametófito feminino vai crescer dentro desses tecidos ali do esporófito. E aí cada um desses gametófitos vai produzir ou células, gametas masculinos ou gametas femininos que se fecundam formando um zigoto, dão origem a um embrião e um novo esporófito. Então olha só que interessante. O que acontece nas angiospermas é que os esporos eles vão dar origem a gametófitos que não têm vida livre. Então os gametas masculinos, a gente acabou ali de ver, eles estão dentro da parede do esporo, eles chegam ali são liberados no ar ou algum animal vai levar eles, vão chegar nos estigmas e ali eles vão formar os tubos polínicos e crescer para dentro do estilete, certo? Eles não vão existir no mundo, eles existem só dentro das plantas, sobre as plantas. E aqui no caso do gametófito feminino, ele nunca vai ser liberado no ambiente. Os grãos de pólen, pelo menos, são liberados no ambiente, embora eles não vivam dentro do ambiente, né? Ele só vive se chegar ali na flor e produzir o tubo polínico por um breve momento, só para levar o gameta. Os gametófitos femininos nunca vão ser liberados no ambiente. Eles vão existir apenas dentro das plantas, dentro dos ovários das plantas, né? Então, os óvulos vão estar dentro dos ovários e parte do óvulo é esse gametófito feminino envolto por tecidos, né? Então, olha só, o gametófito feminino vai ser eternamente preso dentro dessa urna aqui de tecidos. Vamos olhar então em mais detalhe esse gametófito feminino. Note que ele é extremamente reduzido. Então, o gametófito feminino nas angiospermas, ele é, de maneira geral, na maior parte dos grupos, composto por 7 células e tem 8 núcleos. Isso porque uma célula tem 2 núcleos. Eles não produzem arquegônios. Então, nós olhamos aí na aula passada, os arquegônios são as estruturas reprodutivas em plantas terrestres, cobertas por uma camada de células e vão ter os gametas dentro. A gente viu ali o arquegônio tem aquele formato de garrafinha, né, esse gametângio feminino. Não tem arquegônios nas angiospermas, a estrutura foi perdida. Nós temos, então, são as 2 camadas de tecido. Ali dentro a gente tem um tecido, um esporângio que vai formar um esporócito, que é a célula que dá origem a esporos. Ela dá origem geralmente a 4 esporos. 3 desses vão se degenerar e um esporo vai dar origem a um gametófito. Esse esporo aqui dentro vai ser o único que vai permanecer vivo, ele vai se multiplicar, sofrer várias divisões mitóticas, dando origem ao gametófito envolto por 2 camadas de tecido. Então aqui a gente tem o funículo, que é o que prende esse óvulo na parede do ovário. Temos esses tecidos, 2 camadas de tecido formando esse poro, isso aqui é um corte longitudinal do óvulo, né? Um esquema de um corte longitudinal. A micrópila por onde vai entrar o tubo polínico. E aqui a gente tem 7 células. 3 células ficam aqui no ápice, opostas à micrópila. Uma célula que é a maior tem 2 núcleos, que nós chamamos de núcleos polares. E aqui no ápice nós temos 3 células, um que é o gameto feminino e 2 sinérgites. A gente não precisa se preocupar tanto com essas células antipodais, que estão aqui opostas à micrópila, nem com as sinérgites. O que a gente tem que ter muita atenção é com esses núcleos, essa célula central que tem 2 núcleos, e o gameta, que tem apenas um único núcleo. Então, note que interessante. Todos esses tecidos aqui, ó, eles são 2N, certo? Tem 2 conjuntos de cromossomo. Aí, como nós a planta gerou um esporo através de divisões meióticas, a gente vai ter através de divisões meióticas, esse esporo deu origem a um gametófito. E esse gametófito é composto por várias células, a gente tem várias células N aqui, né? Então, gameta N. Só que essa célula central, por ter 2 núcleos, ela tem 2 conjuntos de cromossomo.
Vamos dar uma olhada de novo aqui só para vocês terem muito claro. Então, esses dois tegumentos com uma célula geradora de esporos aqui dentro, dá origem a 4 esporos, 3 morrem, 1 permanece vivo. Ela dá origem a esse esporo por meiose. Então, o esporófito, que é 2N, vai dar origem a um esporo N, que vai sofrer várias mitoses e formar este organismo aqui, esse gametófito feminino, com 7 células, sendo que uma é o gameto feminino e outra tem 2 núcleos. No momento da fecundação, o que acontece é que o tubo polínico vai chegar aqui, entrar por essa micrópila e liberar os gametas, né? Isso aqui é a sifonogamia. O tubo polínico chegou até aqui, liberou um gameta que vai fecundar o gameta feminino e um segundo gameta que vai se fundir a essa célula central aqui que tem 2 núcleos, formando o que a gente chama de endosperma, que é um tecido de reserva para o embrião. Né? Então, olha só, quando a gente fecunda um gameta, os gametas se unem, então um evento de fecundação, forma-se um zigoto. Esse zigoto se desenvolve num embrião, que não é nada mais, nada menos do que um indivíduo jovem. Né? No caso das plantas, dá para a gente ver isso claramente. A gente tem um embrião, que ele vai ter um eixo aqui, que é o hipocótilo radicular, ou seja, tem uma raizinha, um caulezinho, e tem 2 cotilédones, ou como a gente vai ver mais para frente, que são as folhas desse indivíduo. Tá? Os cotilédones, eles são as folhas do embrião de uma planta. E ele vai estar envolto por essa matriz aqui, ó, de endosperma, ok? Esse endosperma é o tecido que se formou a partir da fecundação dessa célula central com 2 núcleos. E aí vai se formar a peça, esse endosperma e o embrião vão consumir o gametófito, eles vão se alimentar do gametófito, tomar todo o espaço dele, vai ter esse esporângio feminino degenerado e o tecido aqui, ó, esses 2 tegumentos, esses 2 tecidos que envolviam o gametófito, vai formar a testa, que é a casquinha da semente. Olha só, então o tecido da testa ele é diploide, porque ele tem uma origem a partir do esporófito, então as sementes também são compostas por tecidos de 2 gerações diferentes, né? Nesse caso, 2 esporófitos. A testa, que é o tecido que é a partir do esporófito mãe, ou pai, né? Mãe porque é feminino aqui, e o embrião, que também é 2N. Enquanto o endosperma é um tecido triploide, vai ter 3 conjuntos de cromossomos. Então, voltando para a nossa pergunta do que era a flor, né, ela vai ser esse eixo determinado com essas estruturas férteis, que nós sabemos que são agora os estames e os carpelos, mas ela também tem estruturas estéreis. Nem todas as flores têm estruturas estéreis, mas a grande maioria tem, que são o que a gente chama de sépalas e pétalas. Nesse esquema aqui dá para a gente ver claramente como se organizam essas estruturas. Então, a gente tem no ápice o gineceu, o pistilo, mais abaixo deles vão estar inseridos nesse eixo aqui os estames. Abaixo dos estames a gente vai ter um outro ponto de inserção onde vão estar inseridas as pétalas e abaixo delas as sépalas. De maneira geral, a grande maior parte das plantas elas têm essas estruturas dispostas verticiladamente, ou seja, inseridas em uma mesma altura. Então, por exemplo, o cálice vai estar inserido num verticilo, num ponto, todas as partes dele, sejam elas quantas forem. As pétalas também, os estames e o gineceu. Mas existem diferenças, existem plantas que vão ter as pétalas, os sépalas, os estames, até os gineceus inseridos espiradamente e até combinações disso em alguns casos. A gente vai ver isso de maneira geral agora. Então, só para deixar mais claro o que são essas estruturas estéreis, a gente dá o nome de perianto também. Então, perianto é o conjunto de estruturas estéreis de uma flor que são compostas pelo cálice e pela corola. O cálice inclui as sépalas, que são essas estruturas verdes aqui, geralmente eles são verdes e meio menores do que as pétalas, que são geralmente as estruturas chamativas, que atraem polinizadores e outros animais. Então aqui ó, nós temos 2 verticilos, o cálice e a corola. Nós chamamos de verticilos porque, como eu acabei de falar, elas de maneira geral estão inseridas no mesmo ponto. Se você olhar aqui para essa outra estrutura que não é o cálice, mas fica mais fácil de entender, olha, elas se inserindo na mesma altura aqui no ponto desse pedúnculo da flor.
Essa estruturinha que eu estou mostrando para vocês é um epicálice, como se fossem umas folhas modificadas que ficam na base da flor aqui do hibisco. Tá? Não ocorre em todas as plantas, mas é muito comum aqui no hibisco e algumas plantas relacionadas. Mas só um exemplo para você ver que se trata um verticilo. Mas existem outras plantas que têm essas estruturas expostas fora de verticilos, tá? Aqui um outro exemplo de um cálice corola, a flor de uma sálvia. Né? Então essa parte roxa escura é o cálice. Depois nós temos a corola. Notem essa ideia que eu falei antes de que você tem eles dispostos em níveis diferentes. Né? Então no primeiro nível você tem as sépalas. Acima desse nível você tem a corola. Acima vão ter os estames e o estilete. Então a gente está vendo aqui os estames e o gineceu. A gente está vendo aqui só um pedacinho do estilete saindo para fora dessa corola, que ela é tubulosa. Né? Então olha só, forma um tubo nessa flor aqui. As pétalas se fundem formando um tubo, as sépalas também se fundem formando um tubo. Existem casos em que os estames também se fundem formando tubos. A gente vai ver isso em alguns momentos. Tem casos aqui que a gente tem também que só tem uma pétala, então nessa flor de Schwartz temos uma pétala só, vários estames, tem estames de formas diferentes, né? Olha só, esses menores, os maiores, alguns servem para fertilizar, né? Essas plantas são polinizadas por animais, então alguns estames servem como recompensa para o polinizador, enquanto os outros vão estar atuando principalmente na reprodução. Aqui a gente tem o gineceu. E o cálice aqui é um cálice que não forma, ele se rompe de maneira irregular, a gente não consegue perceber diferentes partes, não consegue ver as diferentes sépalas. Mas aqui a gente tem uma sépala, outra, mas nem sempre vai ser se apresentado de uma maneira regular, com números regulares. Tem casos também que a gente pode ter perdas de estruturas, né? Então isso aqui é uma flor de uma aristolóquia, uma aristolóquia. Essas plantas não têm corola ou têm uma corola muito reduzida. E a estrutura de atração delas é o cálice, que também é gamosépalo, formando um tubo, e tem essa coloração aqui em forma de bificobe, porque essas plantas são polinizadas por moscas, né? Então elas têm um cheiro de podre, tem essa cor de carne para atrair as moscas que vão polinizar ela, e ela faz essa atração com o cálice. As plantas não têm a corola, elas não têm pétalas. A gente também pode chamar as pétalas e as sépalas de tépalas quando elas são muito parecidas. Até agora a gente olhou só cálices e corolas que eram diferentes, como a de Aristolóquia que não tinha corola, mas olha aqui no caso do lírio, a gente tem, vocês conseguem ver que tem 3 níveis diferentes. Então olha só, os estames aqui, abaixo deles inserido tem esse primeiro nível, 2, 3 partes, e a gente consegue ver que as outras 3 estruturas laminares aqui estão para baixo delas, né? Então, estavam envolvendo essas estruturas quando essa flor estava fechada num botão. Então aqui é o cálice, porque ele está mais abaixo, e aqui a corola, cada um com 3 partes. Mas elas são tão similares que a gente às vezes dá o nome a elas de tépalas. Então, quando não tem uma diferença muito grande entre cálice e corola, a gente fala que a flor tem tépalas. Mas você sabe que ela tem cálice e tem corola porque a gente tem níveis diferentes. As estruturas estão inseridas em diferentes níveis. Uma sobrepondo a outra, uma mais interna à outra. E a gente tem também aqui no caso dessa orquídea, tépalas também, mas elas são levemente diferenciadas, mas você não consegue perceber exatamente quem que é o cálice e a corola. Então essas duas estruturinhas verdes aqui seriam da corola, junto com essa branca toda diferentona. E essa outra aqui, e mais essa para aqui para trás estão no cálice, né? Então, assim, existe uma diferenciação só desta estrutura aqui, as outras todas são mais parecidas. Tem essas tépalas e uma tépala, que no caso das orquídeas te dá um outro nome, mas que não faz diferença agora, e é a estrutura que serve como atração, como uma pista de pouso aqui para os polinizadores. O perianto ele pode variar quanto ao seu número de partes, de maneira geral de 2, 3, 4 ou 5, mas tem plantas que têm várias, 5 flores. Aqui um exemplo de uma planta com 5 partes, esse solano, do mesmo gênero do café, do tomate. E a gente consegue ver aqui 5 pétalas, tem também 5 estames. Mas a gente tem variações aí, aqui no caso do lírio, de novo, a gente está vendo 3, né? Então 3 partes.
mais um exemplo de 5, que as partes estão distribuídas verticiladamente, como eu expliquei para vocês agora há pouco, elas estão inseridas todas no mesmo nível. Mas a gente também tem plantas que têm muitas partes ali, muitas lâminas nessa ciclo de estruturas estéreis, que é o caso desses cactos, e eles estão organizados de maneira espiralada, né? Então, se você olhar aqui com cuidado, você vai ver que essas estruturas estão distribuídas não em verticilos, mas formando uma espiral. Elas vão se depositando espiraladamente. Mais fácil de você ver nessas escamas aqui, né, que não fazem necessariamente parte do perianto, mas você consegue ver essas diagonais aqui, elas são mostrando essas espirais que vão ser formadas por essas partes do perianto. Então, voltando a esse diagrama aqui, a gente só recapitulando, as flores elas são essas estruturas reprodutivas que têm um eixo determinado, que acaba no ápice, geralmente acaba com a produção do estilete, a estrutura mais ao ápice desse eixo, e elas têm sépalas no primeiro nível, pétalas no segundo nível, estames no terceiro nível, e pode ter mais de um nível de estames, isso vai variar, mas o último nível vai ser sempre aí o carpelo. Você não precisa ligar muito para esse nome, esse termo aqui, esporofilo, só precisa saber que essas coisas, esses órgãos, eles são folhas modificadas, né? Que vão produzir essas estruturas reprodutivas. E as angiospermas também têm uma característica muito importante, que é a presença de frutos. Os frutos não são nada mais, nada menos do que o ovário desenvolvido, né? Então a gente viu o ovário que tem os óvulos dentro. Quando esses óvulos são fertilizados, vão produzir os embriões ali dentro dos óvulos, que vão se tornar as sementes, como a gente viu. Né? E o ovário vai se modificar para se transformar num fruto. Ele pode ser um fruto que você é comestível ou não. No caso aqui, um exemplo de uma banana com várias sementes. Né? A banana que a gente consome não tem sementes, mas a banana natural ela tinha sementes, né? Que é como a gente está vendo aqui. Se você pegar a sua banana e cortar ela transversalmente, fazer uma fatia de banana, você vai conseguir pegar essa fatia, tentar desmembrar ela com a mão, você vai conseguir separar ela em três. Né? Cada uma dessas três partes é um carpelo desse fruto que é tricarpelar aqui nas bananas. Então, essas duas características da presença de flor e da presença de frutos são as características básicas das angiospermas. Né? Todas as plantas que têm flores têm frutos. Todas as plantas que têm frutos têm flores. Nem todas as plantas que têm sementes têm flores e frutos. Né? A gente vai ver depois as gimnospermas, daqui 2 aulas, que elas produzem sementes, mas sem ter ovários e sem ter essas estruturas da mesma maneira que a gente vê nas flores, que dão origem aí aos frutos que a gente come. Então, só para fechar aqui, vamos dar uma olhada no ciclo de vida das angiospermas. A gente tem aqui um exemplo com feijão, né? É um exemplo bacana. Então, a gente tem uma planta adulta, que é um esporófito, ele é 2N, ele tem essas flores aqui. Nessas flores nós vamos ter estames e ovários. Então, dentro dos ovários a gente tem os óvulos, que são nada mais nada menos do que um tecido do esporófito com um gametófito dentro. A gente tem anteras que estão produzindo esporos, que vão dar origem aos gametófitos femininos, aos gametófitos masculinos, que são os grãos de pólen. Lembrando que, né, esses esporos masculinos e também esse esporo feminino que está dentro dos tecidos ali no óvulo, eles vão dar origem por meiose a esses esporos masculinos e femininos, que vão dar origem aos gametófitos. Né? Então a gente tem esse tecido esporogênico aqui, tanto dentro do tegumento do tecido do óvulo, quanto dentro das anteras, que por meiose dá origem aos esporos. Por mitose, esses esporos vão dar origem aos grãos de pólen. O grão de pólen tem pelo menos 2 células, né? A gente olhou uma célula generativa, que é a que vai gerar os gametas, e uma célula vegetativa, que é a célula do tubo polínico. E no caso aqui feminino, a gente tem um único esporo que vai dar origem ao gametófito, que é um gametófito de 7 células, sendo que uma dessas 7 células tem 2 núcleos e a outra célula é o gameta feminino. No momento da fecundação, né, para que a fecundação ocorra, o grão de pólen tem que chegar no estigma de uma flor, atravessar o estilete, levando o gameta masculino, que foi produzido a partir da célula generativa, até o gameta
feminino. Ele vai fecundar esse gameto feminino e vai fecundar também essa célula central com 2 núcleos, dando origem ao endosperma, que é o tecido de sustentação do embrião. Então aqui nessa imagem a gente está vendo aqui, ó, se formou um zigoto pela fecundação do gameto feminino pelo gameto masculino e o endosperma triploide se formou. Esse endosperma se desenvolve nesse tecido de reserva para sustentar o embrião, que vai crescer e se tornar, né, essa pequena plantinha, essa mini plantinha, que tem um eixo hipocótilo radicular, que é uma mini raiz, um mini caule, e os cotilédones, que são as folhas. No caso, desse exemplo do feijão aqui, o que acontece é que o embrião consome todo o endosperma e transfere as reservas de energia para essas folhas jovens, né? Então, quando você olha uma semente de feijão, você não acha o endosperma, que o embrião ele consome todo esse endosperma para formar esse grande cotilédone, transfere a reserva para essas folhas dessa mini plantinha que é o embrião. Lembrando que ela é circundada por pela casca, né, pela testa da semente. Essa semente, quando cair no solo, vai germinar. Opa, lado errado. Germinar. Então, o eixo hipocótilo radicular vai crescer, vai produzir mais raízes. A gente tem os cotilédones que vão ajudar a sustentar essa planta até que ela possa produzir as primeiras folhas dela e começar a fazer fotossíntese e promover o seu crescimento até que ela própria vai ser, essa nova planta vai ser capaz de produzir flores, fechando o ciclo de vida desses feijões, que é basicamente o ciclo de vida de uma angiosperma. Então, esta aula é uma aula meio densa, a gente chegou ao fim dela. Várias coisas para vocês olharem, principalmente em relação aos gametófitos reduzidos das angiospermas, a essas estruturas que são complexas e compactas, que são os estames, que são os ovários com os óvulos dentro, lembrando que o óvulo não é um gameta, mas ele é um tecido, ele é composto por tecidos do esporófito com um gametófito dentro, e esse gametófito vai ter um gameta feminino ali. Uma das células desse gametófito feminino tem um gameta feminino. Então, assim, façam um quiz que vai ter várias atividades, várias perguntas relativas ao que eu falei agora. Assistam a aula de novo, pausem onde vocês precisarem pausar, escuta novamente, tenha bastante certeza que você entendeu todos esses conceitos e aproveite os horários de dúvidas para você tirar as dúvidas tanto com a Maristela, nossa assistente de ensino, com a monitora e depois comigo no momento que a gente se encontrar. Então, boa semana e até a próxima.